Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o clássico de Lisboa que tivemos hoje entre Benfica e Sporting e acabou em 2-2 com o Benfica tendo que buscar o empate duas vezes. E assim, é mais um momento de instabilidade do Benfica nesse campeonato português, né? Que é assim, é difícil você manter vitória atrás de vitória como o Benfica estava no início da temporada, mas o fato é que o Benfica agora está começando a dar muita brecha para o Braga se aproximar. Uma vantagem que chegou a ser de 8 pontos, agora é de 4, né? Eles já perderam para o Braga, acho que inclusive chegou a ser de 9 pontos para o Braga, que eles perdem um jogo diretamente para o Braga e agora empatando deixam 5 pontos escaparem. E assim, é aquele tipo de jogo que é casca de banana, né? A gente tá falando do Sport, que não faz a melhor de suas temporadas. Na última temporada eles foram melhor, vice-campeões. Essa temporada estão arriscando ficar fora dos 3 primeiros. O Braga está melhor, o Porto, mesmo com as perdas, também está melhor. Mas não deixa de ser um time perigoso, né? Não deixa de ser um time que você não pode desrespeitar e subestimar. E assim, é um jogo que é clássico, né? Clássico tem uma aura diferente, você pode esperar qualquer coisa de um clássico, porque os jogadores sempre vão dar o máximo de si. Por exemplo, muita gente, usando a analogia de tênis, o Nadal no último Roland Garros, quando ele foi enfrentar o Djokovic, em vez de uma partida que ele não foi muito bem contra o Aliassime, precisou jogar 5 sets, muita gente falou, nesse nível o Djokovic vai passar por cima do Nadal. E talvez era verdade, mas o Nadal jogou um tênis absurdo contra o Djokovic, né? Porque era um jogo diferente, era um clima diferente, era um adversário diferente e sabia que tinha que jogar mais, tinha que ir mais pro limite, tinha que arriscar mais e assim conseguiu uma grande vitória. Mas é aquela história, né? O Benfica, ele tá começando a entrar num ponto que é difícil manter aquela intensidade tão alta, tá jogando muitas competições simultaneamente, tem Champions League, tem Copa de Portugal, tem o Campeonato Português, o Braga, por exemplo, apesar de ter suas competições para jogar, não tem um itinerário tão pesado quanto o Benfica. Então vai ter que dosar energia em alguns momentos, vai ter que fazer algumas rotações, alguns times mistos para preservar a intensidade por mais tempo, mas quando você for tirando titulares para colocar reservas, você vai ter um momento ali que tecnicamente o time não vai estar tão bom assim. E a questão é, o Roger Schmidt começou muito bem, placando todas aquelas vitórias. Depois os times vão começar a observar, tentar observar onde tem um probleminha e tentar explorar. Ninguém vai continuar vencendo o tempo todo. Tuchel começou super bem no Chelsea, com o passar do tempo começou a perder, começou a sofrer mais, né? Porque é assim, você tem que sempre estar se adaptando, sempre estar fazendo os ajustes para deixar o time mais afiado possível. E chegou no momento que o Benfica começa a ter uma fase um pouquinho mais estável, começa a oscilar um pouco mais e alguns times conseguem capitalizar em cima. O Braga capitalizou muito bem. O Sport hoje teve as oportunidades, não aproveitou e depois que o Benfica empatou pela segunda vez, o Benfica foi para cima, pressionou, ficou próximo da vitória, porém não aproveitou ali, teve algumas oportunidades e não fez o gol, mas é aquela história, né? Antes um empate com uma derrota, porque o empate colocava o Braga a 3 pontos do Benfica e aí era um jogo ao alcance, né? Então assim, vamos lembrar que o primeiro critério de desempate em Portugal é saldo de gols, né? Então assim, eu não sei se é confronto direto, porque se for, o Braga ultrapassaria o Benfica com uma vitória e mais uma derrota das Águias de Lisboa. Então assim, é aquele momento da temporada que é sempre ruim o desempenho cair um pouco, porque sempre fica com aquela mente, né? No mês seguinte começam jogos muito importantes, muito complicados, né? Com o passar da temporada aumenta a pressão, os jogadores vão ficar um pouco mais desgastados para a partida, fisicamente, né, em questão de energia não vão estar os mesmos, né? Então é uma situação complicada para gerenciar, mas vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso, porque eu acho que tem que se ligar um sinalzinho de alerta pro Benfica, por mais que eles não tenham sido tão inferiores assim no jogo, né? Tipo assim, eles foram melhores que o Sport no contexto geral, conseguiram buscar o empate, foram melhores depois do 2-2. Mas é aquele negócio, eles não estão vencendo da mesma medida que antes e tem um Braga que está impressionando. Eu acho que é a surpresa mais positiva dessa temporada. Não sei se mais que o Benfica, porque o Benfica deu um salto de qualidade em relação às últimas temporadas, quando em contrapartida do Porto e o Sport andaram para trás. Mas ninguém esperava, acho que talvez um Braga tão forte nessa temporada e talvez sendo a maior ameaça ao Benfica ao título do Campeonato Português. Então, curioso para ver. É um jogo que a gente tinha muita expectativa, foi um belo jogo de futebol. O Sport ainda tem suas dificuldades nessa temporada. Certamente, como eu disse, é um time que caiu de nível porque perdeu bons jogadores, mas o trabalho do Rubem Amorim ainda é muito bom e ele conseguiu entregar um bom plano de jogo que complicou bastante a vida do Benfica. 2-2 é um clássico que machuca um pouco o Benfica na tabela, porque é o time que tinha mais a perder, mas no final das contas ainda tem uma margem interessante na tabela e tem que saber gerenciar. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.